Então vamos lá, começando aqui, pessoal, é o seguinte, a gente vai dar continuidade hoje, a gente vai fazer a nossa segunda parte do tema de retífica, tá? Na aula passada, na última quinta-feira, nós ficamos os dois horários falando ali sobre aquela parte teórica, a gente falou daqueles parâmetros para dimensionar os rebolos, qual que a gente vai escolher, os parâmetros de velocidade, a gente viu também, materiais, o tamanho de grão, o tipo de aglomerante, né? De uma forma geral, a gente viu ali uma teoria até bem robusta, até bem fundamentada sobre o assunto, tá? Só que aí eu vou aproveitar essa aula aqui de hoje, meu intuito é esse, vocês devem ter visto na apresentação aí nos últimos slides, eu separei aquelas aulas que nós já temos costumes, né? Aquelas aulas do telecurso, na falta de oficina ali real para a gente colocar a mão, a gente utiliza a oficina do próprio telecurso, né, que vai mostrar ali as máquinas operando e alguns detalhes ali bem aprofundados que a gente não consegue ver na apresentação em PowerPoint, tá bom? Então é o seguinte, já vou passando para vocês o seguinte, são diversas aulas, tá? Existe uma playlist do telecurso com todos aqueles assuntos, desde solda, usinagem, tornearia, fresagem, né? E dessa playlist completa do curso lá do telecurso, a Ananias entrou aí, boa noite, Ananias. Boa noite. Tem alguns itens lá que é especificamente para retífica, tá? E alguns outros assuntos que fogem um pouquinho de retífica, mas ainda conversa com retífica. E foram essas aulas que eu separei nesse slide, tá bom? Então é o seguinte, eu vou passar aqui essas aulas com vocês, eventualmente aqui, tendo algum complemento que eu puder colocar, eu vou pausar, vou explicar, vou trazer ali algum exemplo ali real para a gente ficar um pouco mais ilustrado. E eu vou passar uma atividade para vocês. Vocês podem ter visto aí no último slide da aula que tem as orientações lá. Eu quero que vocês façam para mim um resumo, né, escrito à mão, de forma simples, não precisa ser nenhum Shakespeare para escrever, não. Um resumo de forma simples de cada aula, né? A gente vai assistir a aula, se você já quiser ir fazendo ali algumas anotações, pegando os pontos chaves, depois é fácil, é só pegar lá e falar, opa, falou disso, deixa eu, isso aqui significa assim, assim, assado. Isso assim, 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 assado, né? Para cada aula, um resumo de até uma página, de uma página inteira ali escrita à mão, tá bom? A gente vai passando as aulas aqui, para cada aula que vocês assistirem, um resumo de uma página escrita à mão. Tá joia? Depois a gente marca a data para entrega aí. Mas já que vocês já estão assistindo aqui, já aproveita, já vai assistindo e já vai pontuando, pegando ali os pontos mais importantes, para evitar de ficar voltando ali só para fazer o trabalho depois. Vamos aproveitar o horário, tá bom? Deixa eu já abrir aqui. Deixa eu compartilhar. Alguma dúvida, pessoal, sobre o que é para fazer? É bem simplesinho mesmo. Nenhum. Aqui está vendo? São diversas aulas, tá? Para cada uma dessas aulas que a gente finalizar, né, que eles vão trazer muito mais informações do que nós vimos na apresentação, vão anotando e vão fazer um resumo. Depois, ao final das aulas, está praticamente pronto. É só escrever de uma forma um pouco mais de redação mesmo e boa. Vamos lá, primeiro. Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 54. Bons estudos! A gente já viu várias operações de usinagem executadas com fresadoras, furadeiras, tornos. A partir dessa aula, nós vamos estudar os processos de usinagem por abrasão. Um desses processos é a retificação, que utiliza a retificadora,
que é uma máquina-ferramenta usada para dar acabamento fino e exatidão às dimensões das peças. Então, vamos conhecer mais sobre tudo isso? Não saia daí, que essa e as próximas teleaulas serão sobre esse assunto. Hoje você vai conhecer o processo de retificação e os principais tipos de retificadora. Vai conhecer também a ferramenta utilizada na retificadora, o rebolo. Tudo pronto? Então vamos em frente que a nossa teleaula está começando. Muito bem, cara. A retificadora é usada quando a gente quer que as peças tenham medidas exatas e um tipo de acabamento que é impossível de se obter nos processos convencionais. Bom, pelo que eu estou vendo, a retificadora vai desgastando o metal com essa ferramenta aqui, é isso? Exatamente. E essa ferramenta que vai desgastando o metal é o rebolo. Pois bem, o processo de retificação, Caio, é parecido como quando se afia uma faca com esmeril. O metal vai se desgastando, ficando cada vez mais fino. É também parecido com uma visita ao dentista, quando ele usa aquele aparelhinho, põe para rodar aquele aparelhinho com uma espécie de lixa redonda na ponta para polir e limpar os dentes. Pois bem, a retificação geralmente é feita após outros processos, como fresagem, torneamento e furação. Bom, uma coisa fundamental que você precisa guardar é que essa ferramenta aqui, o rebolo, que o senhor acabou de falar, é a ferramenta da retificadora. Retificar a superfície de uma peça significa nivelar, alinhar, tornar plana esta superfície. Na usinagem mecânica, isso acontece quando a peça toca o rebolo. Mas o que realmente está acontecendo quando o rebolo toca a peça? Vamos dar uma olhada e ficar por dentro? A superfície da peça entra em contato com o rebolo, que é uma ferramenta abrasiva que gira em alta velocidade. Durante a rotação, o rebolo retira pequenas porções de material da peça, ou seja, vai removendo o material da superfície da peça, deixando-a lisa e plana. Está na hora da gente conhecer os 3 tipos de retificadora. A retificadora plana, a cilíndrica universal e a cilíndrica sem centros, mais conhecida como centerless. Nós vamos começar pela retificadora plana. A retificadora plana, como o próprio nome já diz, retifica todos os tipos de superfícies planas, paralelas, perpendiculares e inclinadas. Isso significa a possibilidade de retificar peças das mais variadas e obter assim exatidão e acabamento fino. A peça geralmente é colocada numa placa magnética que está fixa à mesa da retificadora. Essa mesa faz um movimento longitudinal retilíneo da direita para a esquerda e vice-versa. Possui também um avanço transversal que depende da largura do rebolo. O operador determina a amplitude desses movimentos, sua velocidade e ajusta o rebolo na posição para a usinagem. Ao entrar em contato com a peça, o rebolo vai removendo o material. O operador vai controlando esse processo até obter as medidas e o acabamento necessários. Aqui, pessoal, só uma curiosidade. Vocês percebem o seguinte, vocês lembram que a peça ela tem que fazer um movimento lateral também a cada passe, porque senão o rebolo ele vai passar por onde ele já passou e não vai comer, né? Você vê pela quantidade de faísca que ele faz um passe, volta na mesma linha e antes de começar o outro passe, aí que ele dá uma andada lateralmente, né? Por isso que a gente tem mais faíscas sendo cortadas, ou seja, mais abrasão num sentido e no outro ele está só retornando pelo mesmo ponto que ele passou. Transversal que diz movimentos, sua velocidade e ajusta o rebolo na posição para a usinagem. Ao entrar em contato com a peça, o rebolo vai removendo o material. O operador vai controlando esse processo até obter as medidas e o acabamento necessários. A retificadora plana pode ser plana tangencial e de topo de eixo vertical. E essa daqui, Caio, é a retificadora cilíndrica universal. Ela retifica superfícies cilíndricas internas e externas. E essas aqui
São algumas peças que podem ser retificadas na máquina. Eixo, peça cônica e peça furada. Agora, antes de nós irmos para a parte prática, nós vamos estudar e bem como a máquina funciona. Vamos ver de perto? Na retificadora cilíndrica universal, a gente fixa a peça a esta placa, conhecida como placa universal. Pode também fixar a peça entre pontas. O rebolo entra em contato com a peça e remove o material, retificando a peça. Esta máquina faz retificação de superfícies cilíndricas externas, como as desta peça. E dê uma olhada. Mudando a posição desta parte na máquina, a gente pode fazer a retificação de superfícies internas das peças. Só mais uma coisa, Caio. A retificadora cilíndrica universal também pode fazer o faceamento de superfície plana, como nesta peça aqui, ó. A peça é fixada, a gente aproxima o rebolo e começa a facear. Veja como a superfície vai se tornando plana. E isso é feito com grande exatidão. Você deve estar pensando então que a retificação só serve se a quantidade de peças for muito pequena. Porque se tiver que retificar milhares de peças em uma retificadora cilíndrica universal, o operador vai levar alguns anos. Bom, a solução é automatizar o processo de retificação. Se a produção tiver que ser em série, então deve ser usada uma retificadora sem centro, ou centerless. Apesar da centerless ser uma máquina totalmente automática, o sistema de retificação é o mesmo. A peça é conduzida pelo rebolo e pelo disco de arraste. Este disco gira devagar e faz a peça avançar enquanto o rebolo retifica a peça. Como você viu, na retificação o rebolo tem um papel fundamental. Agora está na hora da gente conhecer o nosso amigo aqui. O rebolo apresenta 5 elementos. O abrasivo, que é o material que compõe o grão do rebolo. O abrasivo pode ser carbeto de silício, óxido de alumínio e outros mais. A granulação, que caracteriza o tamanho... Lembra que a gente viu na outra aula, né? Óxido de alumínio é para aço, para metais que tem ali uma certa ductilidade, mais macios, né? E o carbeto de silício é mais para metais não ferrosos e que tem baixa capacidade de absorção de impacto. Ferro fundido, por exemplo, ok? Tamanho dos grãos do abrasivo. O aglomerante, que é o material que une os grãos e que vai determinar o grau de dureza. Finalmente, a estrutura, que dá a porosidade do rebolo. Quem vai explicar direitinho essa história de rebolo pra gente é o senhor Renato, que é supervisor dessa indústria que fabrica rebolos. Por favor. Existem rebolos feitos de diversos materiais e de diversas formas. Aqui você tem uma amostra das diversas formas de rebolo que nós fabricamos. Agora, quanto ao material, estes rebolos aqui, por exemplo, têm grãos de óxido de alumínio e se prestam mais para trabalhar com peças de aço carbono. Este aqui é de carbeto de silício e a sua granulação é maior que a anterior. Quer dizer, então, que o material que junta os grãos também varia, é isso? Assim, esse material que junta os grãos nós chamamos de aglomerante e ele pode ser vitrificado. Aliás, a maioria dos rebolos fabricados é deste material, mas existem outros também, como a resina, a borracha e a goma laca. Bom, como você pode perceber, existem vários tipos de rebolos que variam de acordo com sua forma e seu material. Como é que você vai fazer, então, para escolher? É simples. Você tem que escolher o rebolo que seja mais adequado ao material e ao tipo de retificação que você for fazer. Ô, Caio, para a superfície de uma peça a ser retificada ter acabamento e medidas exatas, nós devemos observar os fatores: tipo de trabalho, granulação, aglomerante do rebolo e o material a ser retificado. Mas que tipo de trabalho, Silvio? Do que você está falando? Caio, se for uma operação de desbaste em aço, o certo é usar um rebolo com tipo de granulação grossa e aglomerante vitrificado. Agora, se for um semi-acabamento, o melhor é usar então uma granulação média e aglomerante vitrificado. E se for uma retificação fina, o último acabamento,
é melhor usar uma granulação fina. Existem outras dicas. Se o material for duro, a gente utiliza um rebolo mole. Se o material for mole, a gente utiliza um rebolo duro. Se o material for duro, a gente imprime a peça a uma velocidade menor. Se o material for mole, a gente imprime a peça a uma velocidade maior. Mas não se preocupe em guardar tudo isso, não. Porque a prática e o seu livro de estudos vão orientá-lo a escolher o rebolo mais adequado. Outra característica do processo de retificação é que ele permite que as peças tenham medidas exatas. A gente viu que o rebolo retira material da peça, dando a ela acabamento. Ou seja, a gente tem que começar a retificar o material deixado a mais na peça, ou seja, o sobremetal. O sobremetal tem entre 0,2 a 0,5 de milímetro. A peça geralmente é retificada depois que já passou por outros processos de usinagem. Mais uma coisa, algumas peças passam por tratamento térmico antes de serem retificadas. Bom, Silva, quando é que nós vamos poder retificar? Logo, Caio, mas antes é bom você dar uma revisada em tudo que aprendeu. É isso aí, é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a retificadora é uma máquina que usina peças para dar a elas exatidão e acabamento. Conheceu as retificadoras plana, cilíndrica universal e a sem centro ou centerless. Viu que as retificadoras planas podem ser tangencial de eixo horizontal ou de topo de eixo vertical, e que a retificadora cilíndrica universal retifica apenas superfícies cilíndricas externas e internas. Finalmente, conheceu a ferramenta da retificadora, o rebolo, alguns dos seus tipos, e aprendeu sobre a necessidade de adequar o rebolo ao material a ser retificado. Muitas as Aí, pessoal, um detalhe aí, ó, se você não tiver anotado os itens da aula, espera chegar no final, que aí com essa revisãozinha que ele vai comentando os tópicos, você vai anotando e vai escrevendo o que você lembra do que você acabou de assistir. Essa revisãozinha é interessante até para isso. ações do cotidiano se perdem na vida, mas se a gente prestar atenção, vai ver que envolvem qualidades admiráveis: concentração, paciência, perseverança, precisão, qualidade. E isso se reflete em tudo que nos rodeia. A retificação de uma peça é um desses trabalhos que requer concentração, precisão e paciência. Nas próximas teleaulas, você terá mais informações sobre retificação. Até a próxima! Vamos lá para a próxima uma vez. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 55. Bons estudos! Na última teleaula, a gente viu que uma das partes fundamentais nos processos de retificação de peças é o rebolo, e que existem várias formas e tipos de rebolo. Então, como é que a gente escolhe o rebolo adequado? E depois de escolher, como é que a gente prepara ele para a usinagem? Preste atenção que a nossa teleaula de hoje vai mostrar tudo isso. Na teleaula de hoje, você vai saber como fazer a leitura no rótulo do rebolo dos seus elementos principais. Vai ver ainda como se faz a preparação do rebolo. Vai conhecer os procedimentos para se evitar acidentes com as máquinas retificadoras. E então, tá pronto para conhecer mais sobre o rebolo? Então vamos lá que a teleaula de hoje está só começando. Como a gente viu, a retificação de uma peça se faz com alguns objetivos, que vale a pena a gente retomar. Depois de usinada na furadeira, no torno, na plaina ou na fresadora, a superfície da peça pode ficar com rugosidades ou com saliências, assim como durante um tratamento térmico, em que as peças podem ficar ligeiramente deformadas e com as superfícies endurecidas. A retificação não só permite um melhor acabamento às peças,
como também proporcione exatidão em suas medidas. Qualquer que seja o objetivo da retificação que se vai fazer, você vai ter que conhecer bem como escolher e preparar o rebolo. Portanto, a gente começa dando uma olhada na escolha do rebolo. Os rebolos sempre trazem esse selo aqui que tem um código universal com letras e números que indicam suas especificações. Pois é, Silva, eu já tinha visto, mas não tinha entendido o que é que esse código significa. Esse código indica os parâmetros que devem ser considerados na escolha do rebolo adequado para o tipo de trabalho que se vai fazer. Veja, esses números aqui indicam as dimensões do rebolo, que neste caso são 200 milímetros de diâmetro por 25,4 milímetros de espessura, com um furo de 31,8 milímetros. Aqui nós temos a indicação de rotações máximas para este rebolo, que são 3.103 rotações por minuto. E aqui nós temos as especificações do tipo de abrasivo, tamanho do grão, grau de dureza, estrutura e tipo do aglomerante. Vocês estão lembrados que no slide lá que a gente estava estudando a especificação do rebolo, eu falei para vocês, o código de rebolo vitrificado é tal, óxido de alumínio é tal, tamanho do grão é tal, que junta tudo e dá um código grande. É esse código aí. Mas nós vamos ver isso mais de perto para vocês entenderem melhor. Vamos tomar como exemplo um outro rebolo. Aqui desse lado não tem mistério. Em cima são as dimensões do rebolo. Diâmetro externo e espessura do rebolo. E diâmetro do furo. Aqui embaixo, a rotação máxima do rebolo. 2.675 rotações por minuto. Desse outro lado tem este código. Começa com letras que indicam o tipo de abrasivo de que é feito o rebolo. Óxido de alumínio comum, óxido de alumínio branco, óxido de alumínio combinado, carbeto de silício preto e outros mais. A seguir, vem um número indicando o tamanho dos grãos. O grão pode ser classificado como grosso, médio, fino e ultra fino. A letra que vem a seguir indica o grau de dureza. Muito mole, mole, média, dura, muito dura e extra dura. Este número indica a estrutura do material do rebolo, ou seja, fechada, média, aberta e muito aberta. E a última letra indica o tipo de aglomerante, vitrificado, resinoide, borracha ou metálico. Todos esses elementos devem ser levados em conta na escolha do rebolo adequado ao material que você queira retificar. Mas tem dois elementos que você deve conhecer bem: o abrasivo e o aglomerante. Vamos começar conhecendo os tipos de abrasivos. Estes rebolos aqui são feitos com óxido de alumínio. Nós vamos ter duas qualidades de material de acordo com a pureza conseguida na sua elaboração. Este aqui, por exemplo, é o óxido de alumínio comum. Ele tem essa cor acinzentada e tem uma forma mais arredondada. Ele é utilizado para retificações de materiais com alta resistência à tração. É um abrasivo de alta tenacidade. Já este outro aqui usa o óxido de alumínio branco. Ele se distingue do anterior por ter essa cor branca e por ter uma forma mais alongada. Olha só a diferença entre os dois. O óxido de alumínio branco é mais quebradiço, por isso ele é utilizado em retificações de aços com alta dureza e sensíveis ao calor, e também em retificações que busquem um bom acabamento da superfície e menor tempo de execução. De uma maneira geral, o óxido de alumínio é utilizado em retificações de aços e suas ligas e também do ferro fundido, nodular e maleável. Mas existem vários outros tipos de abrasivos, como é o caso do carbeto de silício. Ele é mais duro que os óxidos de alumínio, sendo, portanto, mais quebradiço. O carbeto de silício pode ser reconhecido também pelas suas cores, preta ou verde. Os carbetos de silício de cor verde são usados nas afiações de ferramentas de metal duro, porque são mais quebradiços que os pretos e não alteram a constituição do metal duro. E os pretos são utilizados em materiais não ferrosos, não metálicos e ferro fundido cinzento. E o diamante, que é usado na elaboração de rebolos para lapidação e retificação de carbetos sinterizados.
Ficou faltando, então, a gente conhecer um outro elemento fundamental do rebolo, o aglomerante ou liga. O aglomerante é o elemento que une os grãos, permitindo que o rebolo mantenha a forma e a consistência. É ele que dá as condições de execução do trabalho desejado e que faz com que o grão só se desprenda do rebolo quando já estiver gasto. A proporção e a qualidade do aglomerante, juntamente com o grão, vão determinar a dureza e o grau de porosidade adequados para os tipos de retificação. Vamos dar uma olhada nos aglomerantes mais usados. O aglomerante vitrificado é utilizado quando se deseja maior precisão de forma. Ele não sofre ataque ou reação química pela água, pelo óleo ou por ácidos. São usados geralmente em máquinas retificadoras com velocidade periférica de 33 metros por segundo, podendo em condições especiais chegar até 60 metros por segundo. Outro tipo de aglomerante bastante usado é o resinoide, feito à base de resinas sintéticas. Ele é usado em rebolos que atuarão em serviços pesados, tais como cortes e desbastes de materiais, em altas velocidades, que entretanto não deverão superar 80 metros por segundo. Finalmente, vale destacar os aglomerantes à base de borracha, que são usados em rebolos que atuarão no corte de metais e principalmente na função de transporte nas retificadoras sem centro ou centerless. Existem ainda os aglomerantes à base de goma laca e oxicloretos, que hoje são muito pouco usados. Bom, escolhido o rebolo adequado, a gente tem que prepará-lo antes de começar a retificação da peça. E é isso que a gente vai ver agora, a preparação do rebolo. O primeiro passo é verificar se o rebolo não está trincado. Para saber isso, basta levantar o rebolo assim, ó, pelo furo, e ir dando pequenos golpes com um macete se o aglomerante for vitrificado. Ouve só. Esse rebolo está bom, tá ouvindo? Ele produz um som leve, metálico. E esse outro aqui, ó. Esse outro está trincado, ouve só. O som sai apagado, abafado. Percebeu que está trincado, tem que trocar. Outra coisa, você não deve tirar esse selo aqui, ó, porque ele também serve para melhorar o assentamento, a fixação do rebolo, quando você for colocá-lo entre as flanges. O passo seguinte é balancear o rebolo e fazer a retificação dele, ou seja, deixá-lo mais plano, mais concêntrico e melhorar a superfície cortante dele. Esta retificação do rebolo também é chamada de dressagem. Mas só falar não adianta, né? Vamos ver tudo isso mais de perto. Antes de retificar o rebolo, ou seja, de fazer a dressagem, a gente tem que fazer o balanceamento. A gente começa montando o rebolo sobre o flange. Aí, a gente coloca o flange superior e junta os dois com esta porca de fixação. Feito isso, a gente coloca o conjunto sobre o eixo de balanceamento e este sobre as réguas de apoio do dispositivo de balanceamento. O dispositivo deve estar regulado para que todo o conjunto esteja no mesmo nível. Aí, é basicamente como balancear a roda de um carro. Os flanges têm estas ranhuras e nelas é possível colocar contrapesos. A gente coloca 3 contrapesos. Estes pesos podem ser movimentados dentro da ranhura. Se um lado do rebolo estiver mais pesado, ele vai girar. Movimentam-se os pesos até o rebolo ficar parado, em 3 posições diferentes, uma a 120 graus da outra. O rebolo parando de girar nas 3 posições é sinal de que já está balanceado e é possível, então, fazer a dressagem. Para fazer a dressagem, fixamos o rebolo na máquina e esta ferramenta aqui, o diamante de retificação, fixamos nesta placa magnética, que está montada sobre a mesa da retificadora. A gente liga o rebolo e faz com que ele vá tangenciando o diamante. Assim. Isto várias vezes com pequenas profundidades de corte e avanço transversal da mesa lento. Observe que o diamante de retificação deve ficar em uma posição que, se ele soltar da placa magnética, não será puxado para baixo do rebolo. Assim. Você ligando aqui vai produzir a saída de um fluido de corte para resfriar o rebolo e o diamante.
Só que você não deve ligar o refrigerante antes de ligar o rebolo, porque você encharca o rebolo e aí compromete o balanceamento. Mas veja bem, depois da dressagem, é preciso fazer novamente o balanceamento do rebolo, para depois preparar a retificadora. Você deve prestar atenção num outro fator fundamental na preparação da retificadora: a velocidade de corte do rebolo e do movimento da mesa da máquina. A velocidade de corte do rebolo depende do tipo de aglomerante. Numa velocidade baixa, haverá desperdício do abrasivo e o trabalho vai render pouco. Uma velocidade muito alta pode provocar a quebra do rebolo. De um modo geral, para cada tipo de aglomerante, você vai ter uma determinada velocidade indicada. O fabricante também dá as especificações. Isso tudo e mais outras informações sobre esse assunto você tem no seu livro de estudos. Dê uma boa olhada, hein? Bom, vamos à obra, Silva. Em que máquina eu começo? Peraí. Primeiro os mais velhos. Cadê a minha máquina, Silva? Rapazes, ficou faltando vocês aprenderem como proceder em caso de acidente, e isso é fundamental, certo? Isso é, claro. Pois então, vamos até ali. Vamos até ali. Nesse tipo de usinagem, os acidentes em geral acontecem porque um rebolo se partiu, soltou lascas ou coisas do tipo. Mas muito bem, esses acidentes acontecem por vários motivos, dentre os quais uma trinca no rebolo por um transporte mal feito, uma montagem mal feita, muita velocidade, muita pressão no rebolo fino, tá? O contato brusco do rebolo com a peça, o uso, inclusive, de um rebolo muito duro. Pois bem, para evitar acidentes, vocês deverão seguir alguns procedimentos. Quando ligar a retificadora, ficar ao lado e não em frente ao rebolo. Obrigatoriamente, você deve usar óculos de proteção. Em trabalhos a seco, utilizar coletor de pó e máscara contra pó. E não usar roupas soltas. Agora, se infelizmente o acidente acontecer, você avise imediatamente, contando com o máximo detalhe de como ocorreu, quais os materiais que você estava usando. Só deixe um médico ou uma pessoa competente tirar o cisco ou a lasca do seu olho. E se for uma queimadura, procure também um médico, certo? A cabeça guarda algumas coisas, outras não, né? Então vamos dar uma olhada no que a gente viu hoje. Está na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a identificar as características de um rebolo pela leitura do seu selo. Viu ainda como é o processo de preparação de um rebolo, a verificação se está trincado, o balanceamento e a dressagem. E finalmente pôde conhecer os procedimentos necessários para se evitar acidentes com as máquinas retificadoras. Bom, a gente vai terminando a nossa teleaula de hoje. Não deixe de estudar no seu livro. Lá você vai achar tanto o conteúdo principal como informações auxiliares para você entender melhor o assunto. A próxima teleaula será sobre retificação plana. Não perca. Até lá. Tudo bem até agora, pessoal? E agora, tudo que nós falamos lá naqueles slides, na teoria, a gente está vendo na prática aqui como é que faz, né? O balanceamento do rebolo, a instalação, a dressagem, tudo a gente está enxergando a ilustração aqui agora. Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 56. Bons estudos! O primeiro passo para quem quer ficar mestre na retificação é conhecer bem os equipamentos e as ferramentas envolvidas. A gente já viu que as máquinas retificadoras podem ser planas ou cilíndricas universais. Mas quais os tipos de retificadoras planas? Qual é a preparação de uma operação de retificação plana? Como é que a gente retifica uma peça usando esse equipamento?
Preste atenção que essa teleaula vai ensinar tudo isso. Na teleaula de hoje, você vai conhecer os dois tipos de retificadora plana e um dos seus principais acessórios, a placa magnética. Vai conhecer também, passo a passo, os procedimentos necessários para a realização de uma boa retificação em superfícies planas. E aí, tudo pronto para começar? Você não esqueceu nada, não? Então vamos em frente, que a nossa teleaula de hoje está começando. Vocês devem estar lembrados de que a retificadora plana pode retificar peças com quaisquer tipos de superfícies planas. Eu tô lembrado, senhor, mas já vi alguns tipos de retificações em superfícies planas. Muito bem, então agora nós vamos ter certeza. Essa é a nossa retificadora plana e esse é o mestre Alonso que está retificando uma superfície plana paralela. Mas nós poderíamos perfeitamente bem retificar superfícies perpendiculares como esta ou superfícies oblíquas. Peraí, mestre Silva. Existem outras retificadoras planas? Existem dois tipos de retificadora plana. Essa aqui é a retificadora plana tangencial de eixo horizontal e um outro tipo de retificadora plana de topo de eixo vertical. Vamos conhecer melhor esses outros tipos. Ambas as retificadoras têm basicamente a mesma estrutura de funcionamento. Elas têm esse comando que coordena o movimento longitudinal da mesa. Este outro aqui, que coordena o movimento transversal da mesa. Esta mesa, onde vai ser fixada a peça. E aqui, o comando do movimento vertical do rebolo. Nesta parte da máquina, eu coordeno as velocidades de movimento da mesa. Mas então, qual é a diferença? Calma. A retificadora plana tangencial usa um rebolo cilíndrico tipo reto plano, enquanto que a retificadora de topo de eixo vertical usa este outro aqui, o rebolo de segmentos ou o rebolo tipo copo. Dá uma olhada aqui como ele tem na sua superfície de corte, aqui nesta parte plana, a forma de coroa circular. Cada um desses rebolos executa um trabalho diferente. O rebolo cilíndrico reto faz trabalhos de retificação plana em retificadora plana tangencial. Já o rebolo de segmentos é mais adequado à retificadora plana de eixo vertical. Nos dois tipos de retificadora, o movimento da mesa pode ser alternado, de vai e vem. Bem, como você deve estar lembrado, o trabalho de retificação começa com a preparação da máquina. A gente pode dividir a preparação em 4 etapas principais. A limpeza, que consiste em deixar as peças e toda a mesa da máquina pronta para a operação. A seguir, o balanceamento do rebolo, já escolhido de forma adequada, que consiste em verificar se ele está trincado ou não. Colocá-lo entre as flanges e colocar os contrapesos nas posições adequadas à fixação do rebolo na máquina. E, finalmente, a dressagem ou a retificação do rebolo, que consiste em deixar o rebolo mais concêntrico e com melhor superfície de corte. Ô Silva, eu só não entendi como é que a peça é fixada nessa retificadora aí, por exemplo. Peraí, que essa eu respondo. Ímã, eletromagnetismo e atração magnética. Tô virando uma fera, hein, Silva? Não é que é isso mesmo. O que acontece, Caio, é que algumas retificadoras têm mesa eletromagnética. Quer dizer, elas fixam a peça por atração magnética, como o ímã. Logicamente, as peças têm que ser de metal ferroso. É por isso que eu vi hoje os técnicos colocando essa placa aqui em cima dessa retificadora. Bem observado, Caio, bem observado. Essa retificadora, por exemplo, não tem mesa magnética. Por isso, eles colocaram aqui esta placa magnética para a fixação das peças que vão ser retificadas. Pois bem, nós temos placas com esse formato aqui, retangular ou prismático, e ainda uma outra placa com o formato cilíndrico. Depois de você ter escolhido o rebolo adequado, feito a limpeza da máquina, balanceado o rebolo, feito a dressagem e fixado o rebolo na retificadora, é hora de começar a retificação propriamente dita. Só que vale destacar duas coisas. Durante a dressagem ou retificação do rebolo, você deve ter a certeza que o fluido de corte está cobrindo permanentemente a área de contato do diamante com o rebolo.
você deve limpar a superfície da placa magnética usando ou pincel ou panos que não soltem farpas, que não sejam felpudos. Bom, aí está tudo pronto para o trabalho com a peça que você vai retificar. Vamos supor que seja um bloco de aço. Vamos ver de perto como é que a gente faz a retificação plana deste bloco. Só um detalhe, tá? Vocês viram o pessoal, o rapaz lá limpando a máquina antes de trabalhar nela, mas o certo mesmo é limpar a máquina depois que você trabalha. Utilizou a máquina, terminou, vai lá, limpa, lubrifica, já deixa ela em condições para o próximo uso. Esse negócio de ficar usando e deixar sujo para o colega lá ou para o próximo uso não está correto, não. Primeiro, você coloca o bloco de forma suave sobre a placa magnética. A superfície do bloco que você quer retificar deve ficar para cima. Você então fixa a peça na placa magnética e vai aproximando o rebolo manualmente, mas sem tocar a peça. Em seguida, você vai deslocando a mesa longitudinalmente e também manualmente, até que o rebolo sobrepasse a peça. Ele deve sobrepassar os dois extremos da peça numa distância de aproximadamente 10 milímetros. Feito isso, você aperta de forma bastante firme os limitadores do curso da mesa e coloca o rebolo em funcionamento. Aí, você aciona o movimento da mesa para que o rebolo entre em contato com a parte mais alta da superfície do bloco. Neste ponto, você leva o anel graduado a zero. Você então desloca a mesa na posição transversal e longitudinal, até que o bloco fique livre do rebolo. Você determina a profundidade de corte que deseja. Regule o valor do avanço transversal da mesa, por meio deste regulador. Ligue o fluido refrigerante. Aí é só ir retificando a peça. Quando a superfície do bloco estiver com o acabamento que você queira, é só desligar a máquina e retirar o bloco. Confira as medidas e, caso seja necessário, continue a retificação da peça. Neste ponto, você deve tomar 2 cuidados. Retire a peça só depois que o rebolo estiver totalmente parado e nunca arraste o bloco para retirá-lo. Levante-o para cima para não estragar nem a superfície da placa magnética, nem a da peça que você acabou de retificar. Mais uma coisa, na retificação de peças de ferro fundido cinzento, como essa aqui, não use fluido de corte. Faça a operação a seco. Um fator importante a ser considerado no processo de retificação é a velocidade de corte do rebolo e do movimento da máquina. A velocidade de corte do rebolo depende do tipo de aglomerante. Se a velocidade for muito baixa, nós teremos desperdício de abrasivo e pouco rendimento no trabalho. Se a velocidade for muito alta, o rebolo pode se romper. De um modo geral, são adotadas na prática as seguintes velocidades para esses aglomerantes. Se o aglomerante for de resina, até 45 metros por segundo. Se for vitrificado, até 33 metros por segundo. Se for de borracha, até 35 metros por segundo. Conforme ocorre desgaste do rebolo, a velocidade... O correto mesmo, pessoal, é identificar essas velocidades no próprio rebolo, tá? No catálogo, porque, querendo ou não, isso aqui é um vídeo já de uma certa idade, né? Existe tecnologia, pesquisa e novos produtos são lançados que podem ter mais eficiência, tá bom? Então, olha os catálogos, verifica lá a embalagem do rebolo que você está comprando para ver até onde ele consegue trabalhar. A velocidade periférica, ou seja, da superfície externa do rebolo, vai diminuindo. Assim, você deve aumentar a rotação do rebolo progressivamente, conforme o diâmetro do rebolo for diminuindo. Não se preocupe em guardar isso agora. Está tudo no seu livro de estudos. A gente sempre acha tudo muito fácil até começar a fazer. Vamos dar uma olhada nas principais dúvidas de quem está realmente colocando a mão na massa. E aí, qual a sua dúvida? Eu queria saber por que o acabamento não está ficando igual ao especificado no desenho. Você poderia responder para a gente, professor? Isso pode ser um mau balanceamento do rebolo. Assim como os procedimentos técnicos de operação da máquina retificadora,
Os procedimentos de segurança são fundamentais. Por isso, nós vamos relembrar os itens mais importantes. O primeiro passo é verificar se o rebolo está em bom estado e se ele é adequado ao serviço que você vai fazer. Limpe bem o rebolo e o flange. Ao montar na máquina, evite apertá-lo excessivamente porque ele pode trincar. Quando a rotação começar, fique de lado e não em frente ao rebolo. Use óculos de proteção. O coletor de aspiração de pó e a máscara contra pó devem ser utilizados em operações a seco. Bom, se você pegou o assunto, ótimo. Se não, não tem problema. Você tem tudo que a gente viu nessa teleaula aí no seu livro de estudos. E tem também a revisão. Então, vamos a ela. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu os dois tipos de retificadora plana. A tangencial de eixo horizontal e a de topo de eixo vertical. Pode ver que a retificadora tangencial horizontal usa um rebolo cilíndrico, enquanto que a de topo de eixo vertical usa um rebolo de segmentos ou do tipo copo. Conheceu também um dos principais acessórios das máquinas retificadoras, a placa magnética, e pôde observar todas as etapas de uma retificação de uma superfície plana. Você vai ter que fazer muitas retificações em superfícies planas. Os primeiros passos você está dando, conhecendo a máquina, suas ferramentas e acessórios e as técnicas de retificação. Agora é só praticar. Pequenos problemas acabam acontecendo. Só alguns, mas vocês vão resolver e eles também. A nossa próxima teleaula será sobre retificação cilíndrica, que também é fundamental. Até lá. Pessoal, tranquilo? Tudo bem aí? Lá vai, dando para anotar algumas coisas correndo. É isso aí, Nadine, não deixa não. Mas aí conversa, dá para notar só um pouco. Porque, como é que eles falam rápido mais? O importante nesse momento é pegar os tópicos, né? Que aí depois vocês vão, com mais calma, vão escrevendo o que vocês entenderam, ou volta lá e assiste novamente. O importante dessa parte desses vídeos é conhecer o funcionamento da máquina em si, né? Porque eu já passei a apresentação para vocês. Vocês podem ver que o que está sendo falado lá já está na apresentação também, né? Os tipos de rebolo e tal. Mas assim, nada muito complexo não, tá, pessoal? Uma página só escrita à mão é tempo de escrever. Vamos para o próximo? Tem que ser escrito à mão? Oi? Tem que ser escrito à mão? Uai, se vocês me prometer que não vai só copiar lá da apresentação, pode ser virtual também, não tem problema não. Mas faz bem feito. Eu não posso receber o negócio com o mesmo texto que eu escrevi lá. Né? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos assistir mais essa aula aqui, depois a gente faz um intervalo aqui para vocês tomar um lanche aí. Apesar de eu ter chegado atrasado, não pode ficar só intervalo da vocês não. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 57. Bons estudos! Bom pedido aí, pessoal. Bloqueia o microfone aí, por favor. Você já conheceu a retificação plana. Agora, está na hora de lembrar como é a retificação cilíndrica e conhecer todas as etapas de uma retificação cilíndrica. Então, não saia daí, que a teleaula de hoje é sobre esse assunto. Na teleaula de hoje, você vai conhecer melhor a retificadora cilíndrica universal. Vai ver quais as principais superfícies cilíndricas que ela pode retificar e aprender passo a passo como retificar uma peça. Tudo pronto? Então, se ajeite na sua cadeira e esqueça os problemas por um tempo e se concentre aqui na nossa teleaula que está começando. Você
deve estar lembrado que a retificação tem a finalidade de dar um fino acabamento às superfícies de peças planas e cilíndricas, deixando-as com medidas exatas. Agora está na hora de conhecer a retificadora cilíndrica universal. A retificadora cilíndrica universal tem estrutura semelhante à da retificadora plana. Ela retifica superfícies cilíndricas externas e, mudando a posição do cabeçote da máquina, retifica também superfícies internas de peças cilíndricas. É possível também, usando essa retificadora, retificar superfícies planas de peças cilíndricas. É importante vocês conhecerem quais os tipos de peça com superfície cilíndrica externa que podem ser retificadas nesta retificadora cilíndrica universal. Por isso nós estamos dando uma olhada na máquina do mestre Ataliba. Essa peça aqui que ele está acabando de usinar é um eixo. Ela é bem simples, né, Silvão? É sim, Caio. E ele tem uma superfície que a gente chama de superfície cilíndrica passante. Pô, e essa outra que ele está pegando agora? Um momentinho, mestre Ataliba. Essa aqui é uma superfície cilíndrica escalonada com um canal de saída. Veja, nós temos duas superfícies escalonadas e um canal de saída entre elas, certo? Tudo bem. Então agora nós vamos ver outras superfícies cilíndricas que podem ser retificadas. Essa aqui é a superfície escalonada sem canal de saída. Esta outra é a superfície cilíndrica com rebaixos sem saída. Essa aqui é a superfície cilíndrica com rebaixos com saída. E finalmente uma superfície cônica. Um dos pontos importantes no processo de retificação em retificadoras cilíndricas universais é a fixação. As peças podem ser fixadas de duas maneiras. A primeira delas é a que a gente chama em balanço, ou seja, a peça fica fixa por um só lado, aqui, na placa universal da máquina. Este tipo de fixação serve para peças de comprimento pequeno e que não podem ter furos de centro, como estas. A segunda forma de fixação é a fixação entre pontas com placa de arraste. Este tipo de fixação é usado em peças de grande comprimento, como estas. Bom, dito o que tinha que ser dito, vamos ao principal. Vamos conhecer os procedimentos para a retificação de uma superfície cilíndrica. E vamos começar usinando essa peça aqui, ó, um eixo cilíndrico de aço. E vocês se lembram, a gente chama esta superfície de superfície cilíndrica passante. Os primeiros passos vocês já conhecem bem, mas vale a pena relembrar. Primeiro, a escolha do rebolo adequado. Ou seja, você vai levar em conta os 5 elementos do rebolo para escolher o mais adequado ao tipo de trabalho e ao material da peça a ser usinada. Você vai considerar principalmente 3 desses elementos. O tipo de abrasivo, óxido de alumínio, carbeto de silício, por exemplo. O tamanho do grão abrasivo e o aglomerante ou liga, que é o elemento que dá coesão ao rebolo e que pode ser vitrificado, resinoide ou de borracha. As especificações do fabricante, a experiência já adquirida em relação aos trabalhos mais comuns e a sua prática vão auxiliar você na escolha da dureza e da porosidade mais adequada à operação. A seguir, vem o balanceamento. Primeiro, a verificação se o rebolo está trincado. Isso você faz batendo nele com um macete e ouvindo. Se o som sair abafado, é sinal de que está trincado. Som leve, metálico, rebolo em bom estado. A seguir, a colocação entre os 2 flanges e este conjunto sobre o eixo de balanceamento. Os flanges possuem ranhuras nas quais são colocados pesos, como num balanceamento de roda de automóvel. Assim, os pesos devem ser colocados de tal forma que o rebolo ficará parado em 3 posições diferentes, a 120 graus uma da outra. Não retire o rótulo do rebolo. Ele ajuda muito no assentamento do rebolo nos flanges. Mas, Silva, quando é que nós vamos retificar a peça? Peraí, eu tô com o Caio. Quando é que a gente vai meter a mão na massa? Calma, rapazes, calma. Olha o mestre Ataliba chegando aí. Nós vamos observar o trabalho dele um pouquinho e depois, então, vai ser a vez de vocês meterem a mão na massa. Depois de feitos o balanceamento, a montagem do rebolo na máquina e a dressagem,
vamos fixar a peça entre as pontas. Para fazer isso, você monta esta ponta, a ponta seca, aqui no cabeçote porta-peças. E o pino de arraste, você monta aqui na placa lisa. Em seguida, nós vamos montar o cabeçote contra a ponta sobre a mesa. Antes, a gente verifica se a mesa e a base do dispositivo contra a ponta estão limpos. O cabeçote deve ser regulado aqui, assim, de tal forma que ele chegue até aqui. Ou seja, ele tem que ultrapassar a superfície da peça. Esses elementos de fixação, pessoal, vocês já viram lá em tornearia. São basicamente os mesmos, viu? Como esta é uma peça de comprimento longo, a gente vai fixá-la entre pontas. Antes, lubrificamos os contatos da ponta e da contraponta. Assim, para evitar a grimpagem, ou seja, a aderência entre as duas superfícies, a ponta e o furo do centro, provocada pelo atrito durante o trabalho de retificação. A seguir, a gente vai regular o curso da mesa neste sentido, longitudinal, para evitar que o rebolo venha até aqui e bata neste arrastador e na contraponta. A gente vai fazendo isso usando estes limitadores aqui, assim. É preciso prestar atenção para que o rebolo não ultrapasse mais de 1/3 da sua largura aqui nas extremidades. O passo seguinte vai ser a regulagem do paralelismo da peça em relação ao rebolo, ou seja, nós vamos fazer a distância da peça ao rebolo ser igual em qualquer ponto da peça. Isso para que a usinagem se dê de forma uniforme por toda a superfície da peça. A gente então liga o rebolo e o eixo do cabeçote porta-peças. Vai aproximando o rebolo da peça até encostar levemente. Quando encostar, você zera aqui, nesse anel, que a gente chama de anel graduado do fuso de avanço do rebolo. Aí você faz uma pequena penetração do rebolo na peça e liga o avanço da mesa nesse sentido, longitudinal. Passa o rebolo tantas vezes quanto necessário até limpar a superfície da peça. Nesse momento, você pode usar de uma técnica para observar melhor o contato do rebolo com a peça. Passe uma camada fina de tinta de traçagem na peça e observe os pontos de contato com o rebolo. Você logo vai ver se a retificação está sendo uniforme. A gente limpa então a superfície da peça e mede as duas extremidades com um micrômetro. Olha aqui, deu 35,68 milímetros aqui e 35,58 milímetros aqui. Então, a gente corrige a diferença inclinando a mesa da retificadora. Depois, eu aproximo o rebolo da extremidade da peça que tem maior diâmetro. Passo o rebolo com corte de pequena profundidade de novo. Meço de novo até que as duas extremidades tenham o mesmo diâmetro. Aí então, é só usinar até que a peça atinja as dimensões desejadas. Se você verificar ao medir novamente que a correção não foi feita, corrija de novo o paralelismo e repita os mesmos passos quantas vezes for necessário. Depois de ver a retificação dessa superfície mais simples, você pode ir se aventurando e tentando retificar superfícies mais complexas. Os princípios são os mesmos. A prática é que vai ser diferente. Falando em prática, vamos dar uma olhada em como anda o conhecimento dessa moçada que está começando a fazer retificação de superfícies cilíndricas. Oi, como é que você regula o paralelismo da peça entre pontas na retificadora? Você puxa através dessa inclinação da mesa aqui, né? Desse dispositivo. Quais são os problemas que podem ocorrer na retificação de peças presas entre pontas? Bom, a peça pode estar mal fixada, pode ocorrer a falta de lubrificação e o paralelismo da peça pode estar fora. Como é que você resolve isso tudo? Você, no caso da fixação, você pega a peça e dá uma pressionada a mais na contraponta. No caso da lubrificação, você coloca graxa entre as pontas. E no caso do paralelismo, você mede os extremos da peça e se tiver fora de paralelismo, você corrige a inclinação da mesa. O que acontece se a gente usar um rebolo que não foi balanceado?
Pode ocorrer trepidações e o acabamento da peça pode ser danificado. Numa peça escalonada, qual o problema que pode ocorrer? O rebolo ele pode bater nesses degraus. Como é que você pode resolver isso? Eu controlo o curso da mesa aqui. Obrigada. Tá vendo só? Na hora da prática que a gente sabe o que está dominando realmente e o que não está. Mas sabe o que impede muita gente de aprender? A vergonha de perguntar. Você acha que é comum as pessoas terem vergonha de perguntar? A grande maioria. Você aprende mais perguntando. Em vez de ficar só estudando, você pergunta e vai aprendendo mais. E aí, você quer perguntar alguma coisa? Mas antes vamos ver se você não consegue responder essas perguntas dando uma olhada no que a gente viu hoje. Vem aí a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu melhor a retificadora cilíndrica universal. Viu quais superfícies cilíndricas externas é possível retificar na retificadora cilíndrica universal. Aprendeu que na retificação cilíndrica, as peças podem ser fixadas em balanço ou entre pontas com placa de arraste. E, finalmente, viu todas as etapas do processo de retificação cilíndrica. A montagem do cabeçote contra a ponta, a lubrificação das pontas antes da fixação da peça, a regulagem do deslocamento longitudinal da mesa, a regulagem do paralelismo da peça em relação ao rebolo, a medição para a correção do paralelismo da peça, a correção do paralelismo e, finalmente, a usinagem até que a peça atinja as dimensões desejadas. A retificação é um processo fundamental para quem quer ser mecânico. E implica em você ir adquirindo habilidade. Habilidade com as mãos é uma coisa que deveria ser bem mais valorizada. Retificar implica um trabalho semelhante a de alguns artistas. Paciência, concentração, precisão nas mãos e um grande prazer ao ver a sua obra terminada. Até a próxima teleaula. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui nossa aula aqui agora, às 20h42, 20 minutos de intervalo, 9h05 nós voltamos aqui com a próxima, tudo bem? Deixa eu finalizar essa gravação aqui. Ok.